Louvado seja o Eterno, graça e paz a todos os nossos irmãos da AD Trindade Missionária e aos nossos alunos da Escola de Teologia ah, da nossa comunidade AD Trindade Missionária. É sempre um prazer estar com os irmãos e fazendo um resumo aqui, nós estudamos a hermenêutica bíblica em forma panorâmica, não muito profunda, mas já o que aprendemos na hermenêutica deu 12 vídeos médios, né? Com tempos reduzidos. Você vai ter ali mais ou menos umas 3 aulas, umas 2 ou 3 horas de aula. Você tem a exegese bíblica que nós iniciamos, e agora nós vamos falar um pouco sobre a, a tipologia bíblica. É uma disciplina muito pouco aprofundada nos seminários, porém eu gosto muito de, depois de dar uma aula de hermenêutica e exegese e estrutura bíblica, eu gosto de trazer um pouco esse método de interpretação bíblica na questão do tabernáculo. E nós vamos estudar, então, essa disciplina dentro da exegese e dentro da hermenêutica, falando sobre Cristo revelado em todo o tabernáculo. O objetivo continua o mesmo, são 7 passos para a maturidade. Primeiro, conhecer a verdade. Segundo, experimentar a verdade. Terceiro, praticar a verdade. Quarto, adorar com a verdade. Quinto, ensinar a verdade. Sexto, desfrutar a verdade. E sétimo, esperar a verdade. A escola de teologia tem essa proposta de abordar assuntos que venham fazer com que o discípulo, porque eu enxergo toda a igreja de Trindade Missionária, onde quer que eu congregue, eu enxergo todos iguais, como discípulos de Cristo, independente de pastor, de diácono, de presbítero, de evangelista, independente do tipo que a pessoa carregue, por reconhecimento ministerial, etc. Todos são discípulos de Jesus. E são alunos, todos nós estamos sempre aprendendo. O chocante seria quando alguém achar já dono de toda a verdade, de todo o conhecimento, e não se sentir já mais com habilidades para aprender. Já se esgotou o conhecimento, então eu sei tudo, não quero mais aprender nada. Então, o plano de aula sobre tabernáculo, a gente vai abordar os utensílios do tabernáculo e toda a estrutura do tabernáculo revelando Jesus Cristo. Esse é o plano de aula, tá no slide 4 do material didático, tanto a apostila como o, os slides. Acompanhe o slide, fica mais fácil. Então, essa aula de disciplina sobre tipologia dentro da hermenêutica da exegese da estrutura bíblica será de suma importância para a sua compreensão do que seria o tabernáculo do Antigo Testamento e o que ele significa para nós nos dias de hoje. Ok? Vamos então para o próximo slide. Então, o slide 7, eu venho explicar o que é o tabernáculo. Eu não, né? Conteúdo do estudo. Bom, a palavra tabernáculo está lá no Antigo Testamento, que significa morada, habitação, a casa de Deus. Esse é um conceito, não é um conceito do próprio Deus em relação ao povo de Israel, em relação à igreja. Deus não tem um lugar fixo, Deus não tem uma morada e Deus não tem uma casa. O tabernáculo que foi construído, a tenda que foi, a primeira ela era móvel, aonde o povo acampava, Deus acampava junto com o povo. Deus estava em constante movimento. É aonde o povo está, Deus está, né? E aonde Deus está, o povo está. Isso é fato. Então, na visão do tabernáculo do Antigo Testamento, foi colocado o tabernáculo como uma instrução.
levantou-se lideranças para a construção de uma nação. Havia a lei moral, que era inerente a todos, ao amor a Deus e ao amor ao próximo, explicando o que seria esse amor, que é os 10 mandamentos, a lei moral. A lei cerimonial, que é todo o livro de Levítico, no qual o tabernáculo é servido para isso. O tabernáculo é onde se manifestam as manifestações do serviço levítico, como design, tipologia de tudo aquilo que Jesus vai fazer na cruz, está ali dentro do tabernáculo e as suas funcionalidades. Tanto o serviço, o ofício do sacerdote, do sumo sacerdote, a oferta, o ofertante, o altar, os altares, né? Altar de bronze, altar de incenso, e a arca, as colunas à frente do santo lugar, do santíssimo lugar, as cortinas, as cores, os tecidos em cima do santo lugar, tudo é uma tipologia de Cristo. E conforme Hebreus 8:5, fala-nos de figuras e das sombras das coisas celestiais. O autor aos Hebreus explica que o Antigo Testamento, todas as coisas que lá estão, são sombra das coisas celestiais. São sombras, não é real, né? Então, mesmo estando ali, não é real. Deus quis que aquilo ali, aquela sombra se manifestasse, no caso o tabernáculo, como um design. E dentro desse design, dentro dessa realidade, uma mensagem do que ele iria fazer em Cristo. Então, tudo aponta para a realidade. Cristo é a realidade. O tabernáculo é a sombra. Mas Cristo, ele é o verdadeiro tabernáculo. E em Êxodo 25:8, Deus determinou Moisés construir o tabernáculo, né, um santuário. A ideia de Deus habitar ali, Deus não habita ali. Deus não habitava ali. Era tudo símbolos, né? O pano, as colunas, as cordas, a madeira de acácia, que é a madeira de lei, o ouro, o altar de bronze, o fogo sobre o altar, a oferta, o ofertante, tudo ali, os utensílios para queimar a oferta em cima do altar, tudo era símbolo, inclusive o sangue. A água na bacia da a água que estava dentro da bacia de bronze também. E isso, para o judeu, tem um significado, né? É o caminho, o caminho, a verdade e a vida. É isso. Na frente do tabernáculo, ali é o caminho. O caminho do sacrifício leva à verdade. E a verdade leva à vida. Quando Jesus ele fala isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, os judeus sabiam perfeitamente o que Jesus estava falando. Ele estava falando assim, ó, eu sou o sacrifício. Eu sou o sacrifício. E eu sou a verdade. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai à presença de Deus se não for por mim. É isso que Jesus está falando. Em João 4:6 e 4, não 4:6. Então Deus mandou construir o tabernáculo. Lá, eles tinham saído do Egito, não eram mais escravos. E Deus ordenou a Moisés a construir. Construir segundo o modelo que Deus mostrava. Que modelo? Esse modelo portátil, móvel, não de fixação. E a gente pode perguntar, então por que tem essa ideia de fixação? Por causa o tempo passou, aí vem o período monárquico, como as outras nações, todas elas tinham seus templos, seus sacerdotes, seus modelos de governo político e religioso, então Israel queria um templo, e isso partiu do coração de Davi. Mas Deus nunca provou isso. Inclusive, quando Deus fala para Davi que não era que ia construir o tabernáculo, o templo, né? Na verdade, o tabernáculo é com Moisés, o templo, o primeiro templo. Não seria ele. Quem ia construir o primeiro templo era Salomão, porque em Salomão não tinha sangue nas suas mãos, no sentido de guerreiro, sanguinário, essa coisa toda. E Salomão constrói o templo, o primeiro templo. Era uma coisa, assim, dentro de uma visão arquitetônica, uma coisa estrondosa.
de detalhes, de luxo, de riqueza, a quantidade de ouro que foi usada, a capacidade que Deus deu aos artífices para desenvolver tudo aquilo. Mas, depois de pronto, Deus falou que ele não habita em templo feito por mão de homem. Ou seja, essa ideia de que Deus está lá no templo, essa é uma ideia muito judaica, né? E no século III da nossa era cristã, no século IV, a Igreja Católica ela toma essa visão de novo, com uma visão templária, né? Que vem da visão das religiões grego-romana e babilônicas, né? De um Deus fixo, aquela coisa toda, que Israel já tinha também no primeiro templo. E Herodes, inclusive, vai construir o segundo templo. Herodes constrói o segundo templo. E com toda essa visão política, religiosa, estrutural, de que Deus está ali. Deus ele não opera fora do templo. Deus está ali, é a casa dele, pronto, acabou. No cristianismo não foi diferente também. O cristianismo mostra claramente, a partir do século IV, a institucionalização da fé, a institucionalização do evangelho, que se tornou cristianismo. Não que Jesus fundou o cristianismo. Os homens pegam as coisas, a graça, a verdade de Deus e transformam no que eles acham que deve ser transformado. Mas necessariamente Deus nunca precisou de uma casa. E voltando ao tabernáculo, Deus pediu para construir conforme o modelo que ele mostrou para Moisés. E esse modelo estava no céu. E quando Moisés olhou para o modelo não, nada mais, nada menos que é o próprio Jesus. Tudo foi feito com o Senhor, como o Senhor Deus determinou. Está lá em Êxodo 39 e 40. Seus construtores, eh, Bazael e Leabe, fizeram em detalhes minuciosos. Aí você vai lá em Êxodo 31, do 1 ao 6. Então, o tabernáculo seria algo que homem algum jamais teria imaginado. Né? Então, tipo assim, o tabernáculo não é uma ideia humana, no sentido de que Deus habita. Não, Deus se move. Deus não habita. O tabernáculo era um móvel, onde a tenda do povo baixava, baixava também a tenda, o tabernáculo. Interessante que o tabernáculo, quando ele parava, aonde ficavam as tribos de Israel, o tabernáculo ficava no centro, dava um formato de cruz. Sempre foi assim. As tribos de Israel ficavam em torno do tabernáculo, que é uma tipologia, que é o tipo e o antitipo. O tipo e o, anti, e o antitipo. Ou seja, o tabernáculo é o tipo, o antitipo é Cristo. Ou seja, Cristo é a realidade. Cristo é o verdadeiro tabernáculo. E nós vemos isso no Novo Testamento, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou. Vem habitar vem de habitação, de casa, de tabernáculo. E o Verbo se fez carne e tabernaculou. Agora, você viu Jesus fixo em um lugar ali, realizando alguma coisa? Ele é o tabernáculo, é o que Moisés viu. Jesus é o tabernáculo. Porque no tabernáculo, ali está a verdade de todo o sacrifício que Jesus ia fazer. A ideia e a ideologia de Deus sobre o tabernáculo, a ideologia não, a ideia de Deus, a ideia celestial de Deus, é que tudo o que Deus vinha falando de Adão até os dias de Moisés, acerca dos sacrifícios e etc., é uma repetição do design que ele fez com Adão lá no Éden. Basicamente seria isso. Então Deus embute isso na lei. Então, o tabernáculo, além de não ser uma ideia do homem, a ideia não pode ser alterada no sentido de que Deus precisa de uma casa para habitar. Não era isso. Ali era um lugar de encontro, um lugar de reflexão. O inocente vai morrer pelos meus pecados. Quando havia um sacrifício por expiação de pecado, está mostrando o inocente. Quem é o inocente? É Jesus, é a tipologia. Então, o tabernáculo seria, de certa forma, construído para os verdadeiros fundamentos do Novo Testamento. E assim fosse em ele compreendido. Cada detalhe e objeto falam da obra redentora de Jesus. E é isso que nós precisamos saber.
finalizando, para ir para o próximo slide, para efeito de melhor entendimento desse estudo, vamos considerar o côvado, as medidas, né? Na época em 50 centímetros. Então, quando você vê a palavra côvado, é 50 centímetros. É da medida de um cotovelo. E, na verdade, um côvado seria a medida que iria do cotovelo à ponta dos dedos de um homem. Ok? De 45 a 50 centímetros. Outro detalhe acerca do tabernáculo. Hoje em dia ainda, nós, como igreja, temos essa mentalidade judaica cristã, judaica do cristianismo, né? Não a judaica da igreja. Não temos uma visão do século I de igreja, né? Temos uma visão hoje institucional, um templo para Deus, uma casa para Deus, um tabernáculo. Mas Deus mesmo não tem essa visão. Não é essa a visão do Evangelho. Cristo nos fez congregados nele como único tabernáculo. Nós somos agora a habitação de Deus, é aonde Deus opera, no meio de nós, entre nós. É uma realidade espiritual. É uma espiritualidade compartilhada nas nossas reuniões, e a palavra reunião é eclésia, é igreja. Fora disso, é cristianismo. É cristianismo. Mas o evangelho não tem nada a ver com o cristianismo. O evangelho é uma coisa, o cristianismo é outra. Então, é importante os tempos, é importante. O cristianismo edificou, se você pegar aí os tempos do cristianismo em toda a história da humanidade, é muito mais do que os templos do judaísmo ou de qualquer outra religião grego-romana do século I, ou babilônica, como queira, ou persa, porque todas essas culturas e povos tiveram suas crenças e a sua forma de filosofia ou até mesmo do mito dos seus deuses. Hoje o cristianismo já vai fazer, não fez ainda 2000 anos o cristianismo. O evangelho já tem mais de 2000 anos, desde que o evangelho encarnou, né? Mas o evangelho sempre existiu desde a fundação do mundo. E esse cristianismo templário, com essa estrutura administrativa romana, ela tem essa ideia de Deus fixação, de que o homem ali é santo, o homem, né? Um homem. Há um homem especial, como o sacerdote do Antigo Testamento, mas não tem. A igreja é uma só, uma massa só, e dependendo dos discípulos com seus títulos que eles tenham dentro dos seus ofícios, para Deus é uma coisa só. Então Deus ele não está lá no templo, ele habita no templo chamado igreja orgânica, pessoas, aquele que ele chamou para um novo nascimento. No próximo slide, vamos iniciar então a falar de cada detalhe do tabernáculo. Deus abençoe e aguardo vocês no próximo vídeo.